Projeto Memórias do Comércio 2020, História do Comércio de Bauru, Entrevista História de Vida, HV 025, Tássia Ferraz, Casa do Pão. Tássia, para começar, eu queria que você dissesse seu nome completo, a data e o local de nascimento. Meu nome é Tássia Ferraz de Camargo dos Reis. Eu sou nascida em Bauru. Eu nasci dia 8/12/1986. Legal. E qual é o nome do seu pai e da sua mãe? O meu pai se chamava Samuel Ferraz de Camargo e a minha mãe Shirley de Lourdes Martins Camargo. Sim. E você tem irmãos, né? Que eu conheço um deles. Como eles chamam? É o Adriano, o Samuel e o Eduardo. O Eduardo, legal. E você sabe sobre a história da origem da sua família? Como que eles chegaram em Bauru? Eles vieram. Primeiro que eu sei que seu irmão tem um vasto material, né? Que ele estuda muito anteriormente ao seu avô, seu bisavô, a história da família de vocês, que eles teriam sido cristãos novos, tal. Mas como que eles chegaram no Brasil e depois como que eles chegaram em Bauru? Então, o meu bisavô, ele veio para o Brasil criança, né? E ele casou com a minha bisavó, também ela é filha de espanhóis. Ela é nascida aqui, mas os pais e os irmãos são nascidos lá. Aí eles se casaram, não sei exatamente o ano que eles se casaram. Eles começaram com o comércio na cidade de Jaú, na década de 30 de 30 por aí, nessa década. Eles começaram com uma fábrica de balas na cidade de Jaú. E junto com a Sim, fábrica de balas, eles montaram uma padaria. Depois de um tempo, eles montaram uma padaria. Em 1942, eles foram para a cidade de Pederneiras, foi onde eles montaram a primeira padaria deles, foi na cidade de Pederneiras. Então, a fábrica de bala deles era em Jaú. Quando eles foram para Pederneiras, eles levaram a fábrica de balas e, junto com a fábrica de balas, eles montaram a padaria, que foi em 1942. certo. E você tem lembrança de infância de algum costume da sua família que veio de fora do Brasil? Olha, falando assim, não me recordo, assim, algo, assim, marcante, assim, talvez tenham coisas que sim, mas a gente acaba não sabendo especificamente que vieram deles, né? Mas, de cara, assim, não sei, não lembro, para ser sincero. Ah, legal. E desculpa, é que deu uma interferência aqui no som para mim. Isso é normal nessas entrevistas online. E você, assim, quando você nasceu em Bauru, né? Em que bairro você morava? Eu sempre nasci e morei no bairro ali que é em volta da nossa fábrica mesmo, né? Ali no alto da cidade. Alguns dizem centro, outros dizem alto da cidade, mas naquela mesma região ali, sempre em volta do negócio dos meus pais ali, sempre na mesma região da fábrica. Sei. E o que que você lembra da sua infância, tanto dos amigos, das brincadeiras, quanto da fábrica, né? Porque você devia ir lá todo dia, né? Passava lá todo dia. O que que você lembra da sua infância nessa época? Olha, Como pode- gente, lugar? desculpa, cortou, eu não entendi. Ah, desculpa. É assim, como que foi a sua infância ali em volta da sua casa, perto da fábrica dos seus pais? O que que você lembra disso? Que você pode descrever a imagem do que você lembra? A gente uma coisa que é muito forte, assim, a gente ia muito cedo para a empresa, né? Como os meus pais tinham padaria, então, 5 horas da manhã a gente tinha que estar lá. Então, a gente sempre foi muito junto, muito unido, assim, meus pais, onde eles estavam, a gente estava junto com eles. Então, era 5 horas da manhã, estava todo mundo de pé, indo para a padaria, e lá na padaria sempre tinha uma salinha onde a gente
ficava ali, dormia mais um pouquinho, né? Depois ia para a escola, tudo. Mas a minha infância inteira, a nossa infância inteira, sempre foi ali dentro da fábrica, da indústria, né? Que na época era padaria mesmo, mas sempre junto com os meus pais, sempre. Então, aquilo ali para nós era a nossa vida mesmo. A gente levantava, estava ali, almoçava ali, jantava ali, ia para casa só para dormir mesmo. E brincava ali com os coleguinhas da rua, que era da frente, em frente à padaria. À tarde ia lanchar na padaria, então não tem como tirar da nossa vida ali a padaria, né? Assim, a fábrica ali. Aí já era na Célio Daibem, Sim, nessa Marcelo época. Daibem. É, na, E a- foi em outro lugar antes da gente nascer, né? Mas depois com os filhos já era ali no mesmo local, na Célio Daibem. Sim. E como é que era o bairro ali? Já era asfaltado? Porque ali demorou para asfaltar, né? Como que era? É, que eu me, assim, da minha época, né? Já era asfaltado, sim. E é até Sim, interessante que a maior parte da vizinhança ali acaba permanecendo a mesma da minha época, né? É um bairro mais antigo, assim, então tem bastante gente, assim, que era da mesma época. Poucas pessoas renovaram o bairro, né? Vamos dizer assim. sim. Mas que eu me lembre, assim, do meu tempo, sempre estava asfaltado. Aliás, a mesma coisa, não mudou nada ali, aquela rua, aquele pedacinho. Sim. E você tinha muitos amigos ali na época? Como que eram as brincadeiras? Você brincava do quê, né? Era um tempo diferente de hoje, né? Como que era? Ah, a gente tinha os amiguinhos ali da rua, né? Todos ali da rua. E a gente jogava futebol, eu até porque, como os meus irmãos, eu tenho três irmãos homens, então jogava futebol com eles, a gente jogava bets na rua, era esconde-esconde, mas a gente passava um bom tempo, parte do dia, quando não estava na escola, estava ali brincando com a molecada, mas sempre na frente da padaria ali, com os meus pais de olho na gente ali. Mas as brincadeiras diferentes de hoje em dia, né? A gente passava o tempo era brincando de esconde-esconde, bets, pega-pega, brincava de boneca com as vizinhas, mas algo que hoje em dia falta um pouco, né, para essa molecada de hoje. Claro. E o seu pai e sua mãe trabalhavam na padaria? Sempre. A vida toda, desde que minha mãe se casou com meu pai, ela entrou junto com ele e o dia todo, sempre os dois ali e a gente junto. E nessa época não tinha mais os seus avós, porque eles que começaram, né? Começou com seu bisavô, né? Aí já não tinha mais eles? Não. Começou com meu bisavô, Hum, depois o meu bisavô, a minha avó, filha dele, ela acabou aprendendo a profissão, né, pegando o legado do pai. Na verdade, eles são em cinco irmãos. E dois dos irmãos, a minha avó e um outro irmão, pegaram a profissão do pai, vamos dizer assim, pegaram o legado do pai. Aí a minha avó se casou com o meu avô, que era eletricista, mas o meu avô também acabou pegando gosto pela profissão do sogro, né, e da sogra, acabou se especializando, fazendo vários cursos. Aí eles tiveram outras padarias, minha avó e meu avô. Aí, depois de sim, um tempo, meu pai aprendeu a profissão junto com os pais, e quando meu avô faleceu, meu pai assumiu isso junto com a minha avó. Então, a minha avó ficou junto com a gente por muitos anos. A minha avó, filha do bisavô que começou, né? Filha do Victoriano. Ela ficou por sim. muitos anos ali com a gente na padaria, trabalhando. Mas a minha avó sim esteve com a gente. O meu bisavô eu não cheguei nem a conhecer. Ele faleceu antes. Nem o meu Sim, avô, na verdade, eu não conheci, porque quando meu avô faleceu, meu pai era solteiro ainda, né? certo. E você sabe por que que teve essa migração, né? Porque o negócio original começou em Jaú, aí depois foi para Pederneiras, deve ter dado certo lá por um bom tempo, e depois veio para Bauru. Você sabe por que que teve essa mudança? Então, a padaria mesmo começou em Pederneiras, né? Aí os meus bisavós decidiram vir para uma cidade um pouco maior. Isso foi, eles abriram em 42, quando foi em 1948, a minha avó se casou com meu avô, e o meu avô veio para Bauru
construir, montar a padaria do Victoriano. Quando a padaria estava pronta, meu bisavô vendeu a padaria em Pederneiras e veio assumir a padaria dele aqui em Bauru, na cidade de Bauru, que foi em 1948 isso, que ele veio para cá. Aí, de lá para cá, ele ficou aqui, até faleceu aqui em Bauru mesmo, né? Mas ele veio nessa época para cá. E era isso, eu acabei me perdendo nas E palavras aqui. a padaria onde? A primeira padaria já foi aí na... Era isso que eu ia concluir. A padaria dele ficava na 1º de agosto, ela até existe ainda hoje, e era conhecida como a padaria do Canho, né? Ali é onde a padaria Nossa Senhora Aparecida. Ali foi quem construiu ali, quem começou ali foi o meu bisavô, Victoriano, ficou por muitos e muitos anos ali. Eu acho que, se eu não estou enganada, né, ficou ali até 1974, 75, por aí. Certo. Depois, o outro filho dele, quando ele faleceu, o outro filho, irmão da minha avó, que também estava com ele, acabou assumindo lá. Mas o Victoriano, acho que, se eu não estou enganada, ele faleceu nessa época, em torno de 74, 75. Então, aqui em Bauru, ele ficou de 48 a 75 com a padaria dele. E aí, como é que foi para montar essa padaria da Célio da Ibem? Aí já é na época do seu pai? Já. A minha avó, ela teve várias padarias com meu avô. Ela não continuou a padaria do Victoriano. Enquanto o Victoriano tinha a dele, ela montou. Então, ela teve padaria aqui em Bauru, ela teve padaria em... Eu não estou lembrando direito, acho que... Esqueci agora a cidade. Não sei se era Botucatu, não me lembro muito bem. Eu sei que ela teve em algumas cidades. E depois ela veio para Bauru. Quando meu avô faleceu, isso foi em 74, o meu pai, que também já era músico, mas também sabia da profissão, ele assumiu a padaria junto com a minha avó, em 1974, mas não era ali. Era onde hoje é a padaria Trigal. Era a antiga padaria Estoril, aqui em Bauru. Então, Sim. eles foram para lá, montaram a padaria ali, e depois de um tempo, eles acabaram indo para a Célio da Ibem. E agora eu não sei exatamente o ano em que eles foram para a Célio da Ibem, mas eu acredito que foi em 80, 81, por aí. Ah, legal. E voltando um pouco para a sua vida, né? E na escola, como você estudou aonde? Quando você era criança? Eu estudei a maior parte da minha vida no SESI, que era ali 2 quadras da padaria também. Eu estudei Sim. lá da 1ª à 8ª série, depois eu estudei um tempo no Ernesto Monte, e depois eu estudei no Colégio Adventista, que era ali do lado da empresa também, sempre facilitando ali nosso dia a dia. E os seus irmãos juntos, na mesma escola? Juntos. Um dos meus irmãos só que estudou o Adriano, mais velho, estudou esqueci o nome do colégio, agora eu tô... No Cristino Cabral ele estudou. Só no Cristino, ele estudou no SESI, mas em vez de ele ir para o Ernesto Monte, ele estudou no Cristino Cabral. Mas sempre ali, todos juntos, ali nas mesmas escolas, a gente acabava indo junto. Legal. E o que você gostava da escola? O que você lembra para falar assim? Você gostava mais de qual matéria? Como que era o seu dia a dia na escola? Era tranquilo, eu gostava de ir para a escola, gostava de estar com os amigos ali, gostava muito da matéria de história, de ciências, eu gostava. Eu acho que eu gostava mais das aulas que eu me identificava com os professores, né? Gostava da aula de educação física, sempre gostei muito de fazer esporte, mas eu gostava bastante, até porque, como eu estava no SESI, à tarde, muitas vezes, a gente ia para o clube, né, com os amigos ali, aproveitava a piscina, jogava vôlei, futebol com o pessoal ali da sala de aula. Sim. E era muito diferente, né? Bauru, não só Bauru, como o bairro ali em volta da padaria e do SESI, era um bairro muito diferente, né? O que você vê assim?
de diferença para hoje? Eu acho que o pessoal antigamente era aquela coisa, o pessoal punha as cadeiras na calçada, ficava mais ali, tinha mais criançada na rua brincando o tempo inteiro. As ruas eram mais tranquilas de carro, né? Não tinha tanto carro assim na rua, então a gente podia ficar na rua brincando, literalmente na rua mesmo a gente brincava, né? Hoje em dia você já vê um movimento maior de carro, você não vê as pessoas mais sentadas nas calçadas, aquele pessoal da época assim que ficava, hoje em dia são mais idosos, então não é uma outra geração, né? Que você vê que é um pessoal que fica mais dentro de casa ou está trabalhando também, não é igual antigamente que o pessoal, as mulheres ficavam mais em casa com os filhos, então a gente brincava ali e o pessoal sempre na rua, mas hoje em dia você já não vê isso, né? Sim. E você vê E, bastante coisas comerciais também. Você vê bastante coisas comerciais, coisas que não tinha tanto naquela época. sim. E você ia para a escola, você e seus irmãos, e depois vocês iam para a padaria de novo para ajudar a família? Vocês chegaram a trabalhar na padaria na época de escola? Sim, isso foi uma coisa que os meus pais sempre colocou na gente, assim, o amor por aquilo que eles tinham, né? Que era nosso. Então, a gente ia para a escola, cada um ia no período, às vezes, e depois voltava para ajudar lá na escola. Quem ajudou Sim, mais, assim, quem trabalhou mais intensivamente ali foi os meus dois irmãos mais velhos, né? O Adriano e o Samuel. Eu era um pouco menor, então eu ajudava mais na casa, na época de infância mesmo, falando, né? Na época de infância, eu ficava mais em casa, ajudando a minha mãe nas coisas de casa, quando minha mãe ia para casa, eu ajudava ela mais lá. Mas na padaria ali, os meus irmãos, desde cedo, um com 9, o outro com 10, já estava ali ajudando. E não era um trabalho assim para nós, a gente queria estar ali, a gente queria estar sim, aprendendo. Tanto que o meu irmão Samuel, com 10 anos, ele já sabia fazer alguns tipos de pães, já estava ali com meu pai aprendendo. O outro irmão meu, que já tinha uns 12, ajudava a cuidar do balcão, sempre foi muito comunicativo, gostava de atender, então sempre estava ali. Então a gente sempre junto aprendendo, mas não era um peso, não era um trabalho, né? Assim que a gente vê hoje em dia que, ai, não, era algo para nós que era prazeroso estar ali. A gente entendia que aquilo era nosso e que a gente precisava cuidar daquilo. Era muito bom. A gente comenta muito isso hoje, que a gente sempre trabalhou ali, sempre esteve ali, mas a gente não via como algo, um trabalho assim, nossa, um trabalho, estou ali batendo ponto, não. E a gente tinha as nossas obrigações, vamos dizer assim, os nossos horários que a gente acabava ficando, ajudando, mas isso foi super positivo, porque não é à toa que a gente continuou com isso, né, com amor. claro. E você aprendeu a fazer pão nessa época? O que que você fazia na padaria quando você Então, estava lá? na minha época mais de infância, eu ficava mais ali com a minha mãe no balcão, ali, né, com um dos meus irmãos, no período da tarde, eu estudava de manhã, ficava ali sempre dando uma mãozinha, ajudava a lavar uma loucinha, atendia um cliente ou outro quando eu estava um pouquinho maior. Depois, quando a padaria se transformou em fábrica, aí sim eu ajudei, assim, eu já estava um pouquinho maior, eu tinha uns 14 anos, aí eu já ajudava mais, ajudava na parte de empacotamento, depois a gente passou a entregar nos mercados, né? Eu ajudava aí a levar os produtos no supermercado, abastecer as gôndolas, abastecer as mesas, então eu cuidava mais dessa parte como uma promotora ali, né, no supermercado, e dentro da empresa, na parte do empacotamento, eu ajudava, eles produziam e eu embalava os pães, para depois a gente poder levar para os mercados. Legal. Nossa, que delícia, né? Oi, Tássia, Tudo tudo bem? bem? Prazer. Joia. Eu sou a Anelisa, eu também sou jornalista, estou trabalhando aqui com o museu. Está sendo muito bom escutar a sua história, tá? Eu estava aqui sem a câmera ligada, mas eu estou ouvindo. E eu estou aqui para acompanhar o Luiz. Então, eu estou vendo que você tem uma relação muito especial com seus irmãos, com toda a família, mas fala um pouco como que foi assim essa relação com seus irmãos, qual foi a importância disso para você na sua infância, na sua adolescência?
Olha, o fato da a gente comenta muito que a gente foi privilegiados, porque hoje em dia, com a vida de hoje em dia, a gente percebe que os filhos, os pais trabalham, saem de casa, vão trabalhar, os filhos ou ficam na escola, ou ficam com a avó, ou ficam com o babá. Então, o relacionamento entre os pais é muito pequeno, né? Acaba sendo curto o tempo. E a gente foi muito privilegiado nesse sentido, porque a gente esteve com os nossos pais sempre, a vida toda, né? Então, a gente só separava para ir na escola. Depois, a gente almoçava junto, a gente tomava café junto, a gente jantava junto, a gente ficava junto, a gente brincava junto. E eu acho que isso é muito positivo, ainda mais olhando hoje a situação, como mudou, né? O mundo mudou, a vida mudou. Então, a gente sempre foi muito próximo. E até hoje a gente é próximo, a gente trabalha junto ainda. Claro que tem os desentendimentos normais, né? Mas a gente está sempre junto, eu falo assim que a gente acaba sendo os melhores amigos, porque quando a gente vai sair à noite para comer, quem que a gente chama? Sempre é nós, sempre é os quatro. Vamos comer alguma coisa? A gente pensa em viajar, com quem que a gente quer viajar? É com os irmãos. Então, a gente fala que a gente é amigo, né, hoje, não é só irmãos, mas a gente é amigo, a gente está sempre junto. E também, como meu pai faleceu muito cedo, a gente se juntou mais ainda para trabalhar, né, porque a gente deu continuidade ali quando meu pai faleceu, e a gente acabou ficando mais próximo, e aí o trabalho, né, acaba juntando tudo, trabalho, a família, tudo, mas graças a Deus, foi um privilégio para nós ter vivido Sim. assim. É muito Otávio, bonita essa história de união, viu? e É, você disse que aí teve um momento, você tinha uns 14 anos, que a padaria se transformou numa fábrica. Apesar que até hoje tem a padaria, né? Que eu fui lá essa semana e tem o atendimento ao público ali. Mas como que foi essa transformação? Seu pai ainda estava vivo nessa época, né? Quando virou uma fábrica? Não. Quando meu pai faleceu em 2001. Quando meu pai Uhum. faleceu, a gente era só padaria mesmo. Sim. A gente teve algumas intercorrências aí no meio do caminho, alguns problemas, assim, na época, acho que foi em 2003, meu pai faleceu em 2001, em 2003, em 2004 a gente fechou a padaria, a gente optou em fechar a padaria e começamos a trabalhar como indústria, né, para os mercados. Então, a padaria a gente fechou mesmo, encerrou ela em 2004, foi em 2004. Até 2004 a gente estava ali. Agora a gente voltou aí nesse tempo todo a gente ficou com a fábrica, agora a gente voltou, só que nós não temos uma padaria, na verdade. Hoje nós temos uma loja de pães, uma loja da fábrica de pães, focado num produto novo nosso, que é a nossa linha de produtos congelados, né, pré-assados, na verdade. Então, Sim. a gente reinaugurou a nossa loja, vamos dizer assim, em fevereiro de 2020. Ah, entendi. E como é que foi essa mudança? Na época você disse que tinha 14 anos, mais ou menos, quando mudou para a fábrica, né? O que teve que Isso. fazer para mudar tudo? Teve que fazer embalagem, teve que vender. Como que foi essa diferença aí para vocês? Eu tinha 14 anos na época Uhum. e, assim, é uma mudança, né? Você tem que se adaptar de novo, mas para nós foi muito bom. Tinha embalagem, mas a gente usava embalagem na época, quando a gente começou com embalagem normal mesmo, transparente, assim, nada com logo, era algo bem simples, e a gente produzia diariamente, entregava no supermercado para eles revenderem os nossos produtos. Então, eles terceirizavam os nossos produtos. Mas, assim, foi a mudança, a gente não atendia mais o público, fechou as portas e trabalhava lá dentro, cada dia aumentando mais, né, os pedidos, porque a demanda do mercado é maior, assim, em questão de produção, mas foi dando tudo certo. Foi se adaptando e foi dando tudo E, certo. e com o sucesso da empreitada nova, vocês acabaram chegando aos 18 anos, se formaram no terceiro colegial. Vocês foram fazer faculdade ou ficaram só lá no negócio?
Olha, eu até fiz cursos fora, né? Só que o meu irmão, até o meu irmão que conduz mesmo ali, assim, que é o Samuel, ele e minha mãe, que são os cabeças ali, né? Que eles não, o meu irmão, no caso, ele focou mesmo ali, não fez faculdade, porque na verdade o que aconteceu muito foi que a nossa família, a nossa empresa sempre foi muito familiar. Então, quem trabalhava ali era meu pai, minha mãe e nós. A gente só tinha um ajudante. E meu pai faleceu de uma maneira muito rápida. Meu pai faleceu em uma semana, ele não estava doente, nada, ele faleceu rápido. Então, ali, aquilo lá era o nosso ganha-pão. Então, a gente se enfiou de cabeça ali, a gente tinha que trabalhar para sobreviver, né? E o meu irmão, eu era mais nova, né, no caso, eu tinha 14, acabado de fazer 14 anos, e os meus irmãos mais velhos, que já tinham trabalhado mais ali com eles, né, já sabiam mais, e o Samuel já sabia mais de pão também, né, já tinha mais conhecimento junto com a minha mãe, eles acabaram assumindo ali, nós, né, juntos ali, mas eles, por serem mais velhos e terem mais experiência, assumiram e a gente deu continuidade. Então, a gente não teve muito tempo assim. Meu pai faleceu, aquilo era o nosso ganha-pão, a gente precisava continuar e a gente meteu a cabeça e foi embora, e trabalhando, principalmente, né, eles que eram mais velhos, né, que sabiam mais. E aí, por isso aí, a gente meu irmão acabou não conseguindo fazer faculdade, e acabou se enfiando ali. Aí depois de uns anos, meu irmão mais velho acabou fazendo, né? Depois a gente foi estudando, mas demorou bastante, porque com esse acontecimento a gente acabou focando ali e deixando as outras coisas de lado, vamos dizer assim, né? O estudo era o que a gente precisava no momento, né? No caso, mais os meus irmãos mais velhos, né? E eu ainda Sim. continuei na escola, tudo, porque eles já estavam se formando, né, do terceiro colegial. Eu ainda continuei ali, mas ele acabou tendo que, ele optou em abrir mão para poder, até para poder cuidar da gente, que era mais novo, né? Era ele e minha mãe, ele assumiu aquilo, assumiu como se fosse meu pai ali, e abraçou para poder sustentar a gente, vamos dizer assim. Legal. E você fez o quê de faculdade? Você foi fazer curso do quê? Eu fiz curso de estética, nada a ver com a área da panificação. Fiz o curso de estética, mas sempre ali. Eu fazia curso de estética, mas estava ali ajudando, continuava nos mercados, cuidando dos mercados. Até trabalhei um tempo com a estética depois, mas mesmo trabalhando com a estética, eu estava ali na padaria, nunca saí 100%, né? Sempre estava ali, trabalhando, ajudando, até que eu voltei para as origens, deixei a estética de novo não, né? Acabei deixando a estética e voltando para a empresa mesmo ali. E, Que a Tássia, empresa como é foi que... tomando alguns caminhos que eu acabei, na época, a empresa, na época, começou a tomar alguns caminhos que eu acabava não me encaixando, assim, não me sentindo muito, não me encaixando muito em algumas coisas, né? E aí, depois que foram surgindo outras coisas, aí eu larguei totalmente a estética e acabei voltando 100%. Ah, legal. E como é que vocês conseguiram o mercado que vocês acharam? Porque uma coisa é o mercado da padaria, que as pessoas iam lá e compravam. Depois, vocês precisavam vender para o supermercado, para outros lugares. Inclusive, hoje eu sei que vocês vendem até fora de Bauru, vende para um monte de lugar. Como que vocês captaram esse mercado, sendo que antes era apenas uma padaria? Nós tínhamos uma amiga que ela tinha um negócio, ela vendia suspiro para o supermercado, bolacha, suspiro. E ela gostava muito dos nossos produtos, né? Então ela vivia indo na padaria, isso meu pai era vivo ainda, e falava que a gente tinha que colocar os nossos produtos, vocês têm que levar os produtos de vocês para o mercado, porque não tem uma broa igual a de vocês, ela falava, não tem tal pão igual a de vocês. E só que o meu pai não se interessava muito assim, não ficava meio ressabiado assim, não teve interesse, né? O negócio nosso já estava rodando, a padaria já estava ali, ele tinha alguns receios, então a gente acabou ficando
como a gente estava ali. E ela sempre insistindo. Depois que meu pai faleceu, e a gente teve algumas intercorrências, como eu comentei, ela veio de novo e propôs isso. Ela falou, por que vocês não oferecem, né, não mostram o produto de vocês? Eu posso levar. Só que a gente não acreditava muito que fosse dar certo. E ela levou o nosso produto, eles gostaram do nosso produto, e eles quiseram que a gente passasse a ser parceiros dele, né? Eles pediram para a gente passar a produzir para eles, terceirizar o produto, e a gente encarou o desafio. Então, foi através dessa amiga aí. Mas e aí? Aí precisava investir, né? Vocês, como que vocês foram estudar o mercado, teve que comprar máquinas, né? Outras coisas que vocês não tinham. Como que foi essa época aí? O que que você lembra? Ó, na verdade, a gente não tinha dinheiro para investir em nada no começo, nada. A gente fez o que a gente tinha mesmo, a gente usou o que a gente tinha. O mercado, parceiro nosso, né, que convidou a gente, ajudou muito a gente, eles queriam muito o nosso produto, então eles ajudavam a gente, né? Não, faz assim, eu mando isso para vocês e vocês produzem, depois a gente abate no valor que a gente tem que dar. Então, eles ajudaram muito a gente, muito no começo. Mas a gente não investiu em nada, a gente fez o que a gente tinha mesmo, a gente entregava os pães de carro, porque a gente não tinha uma Kombi, a gente não tinha nada. A gente tinha as caixas, às vezes dava 2, 3 voltas para poder levar todo o produto que tinha, a gente levava nas caixas, né? Colocava o que dava no carro, e depois voltava, pegava mais. Mas a gente começou assim, do zero mesmo, só com o prédio que a gente tinha, com os maquinários, que era do meu pai mesmo. E foi indo aos poucos, e com a ajuda desse pessoal, né, do supermercado, que ajudou muita gente no começo para poder. Mas era exclusivo, na época a gente só trabalhava com eles, né? Eles ajudavam a gente e a gente produzia para eles mesmo. Não tinha outros. E aí, como é que vocês Foi. abriram o mercado, né? Porque hoje eu passo lá na frente, tem quase uma frota ali, né? Tem van, tem um caminhãozinho, como que foi essa evolução aí? Então, a gente foi crescendo, né, no supermercado, as vendas foram crescendo, aí a gente foi colocando, introduzindo outros produtos, porque a gente começou com o básico dos produtos, a gente foi introduzindo. O supermercado foi expandindo, foi aumentando, foi criando outras lojas também. Então, a gente foi crescendo conforme eles iam crescendo, a gente também. Depois, outros supermercados começaram a procurar a gente, porque viu o nosso produto, né? A gente sempre procurou trabalhar com um produto bem artesanal, um produto de qualidade, mas bem artesanal, então era algo diferente. E aí o pessoal começou a procurar a gente, e nisso a gente foi expandindo aos poucos, foi crescendo, foi crescendo. Aí quando a gente comprou uma Kombi, depois de um tempo, né? Depois veio o caminhão, e as coisas foram crescendo, assim, aos poucos, bem aos poucos, mas foi crescendo, graças a Deus. Certo. E o que que é o melhor, assim, dos produtos de vocês, que sai mais, assim? O que que vocês fazem? Porque essa entrevista vai para muitos lugares, vai para o Brasil inteiro, fora do Brasil, para dar uma ideia. Além de pão, simplesmente, o que que vocês fazem? Olha, nós trabalhamos exclusivamente com pães mesmo, tá? A gente começou com essa linha de supermercado, né? A gente tem um mix bem grande de supermercado. Depois nós entramos com uma linha de hambúrguer para hamburgueria e lanchonete. Então a gente tem a linha de supermercado, que são broas, pão de padre, caseiro, pão de cenoura. Aí depois a gente começou a trabalhar com outro nicho, que foi, né, hamburgueria e lanchonete. Então a gente trabalha com vários tipos de pães de hambúrguer, vários tamanhos diferentes. E agora a gente entrou com essa linha dos produtos pré-assados, mas tudo muito focado em pães mesmo, que é a especialidade da família, né? Que são as receitas da família aí, aprimoradas e desenvolvidas, novas receitas, claro.
mas sempre focado muito em pães mesmo. E agora essa linha braçada, que está sendo um sucesso, graças a Deus. E de E quem que são essa, as... e Ah, eu ia desculpa, fala, perguntar, pode falar, Ana. essas receitas são de quem? De onde que vocês aprenderam? Foi de seu pai, de seu bisavô? Olha, tem receitas do bisavô, tem receitas do vô e da avó, tem receitas do meu pai, e agora tem receitas do meu irmão. Algumas receitas só foram aprimoradas, outras mantidas como eram mesmo, outras receitas desenvolvidas, né? Mas o meu irmão, ele sempre tem livros e livros do meu pai lá, do meu avô, ele está sempre lendo, sempre vendo as receitas, né, que eles faziam, muitos livros de receita a gente tem lá, e cadernos, mas meu irmão acaba sempre aprimorando, né, uma ou outra, não todas, e desenvolvendo novas também, mas tem receitas de todas as gerações ali. Que Legal. bacana. E você, dentro da sua vida, dentro da padaria e indústria, você tem muitas funções para fazer, né? Você passou por um monte de função? Você passou pelo balcão, passou por fazer pão, passou por contabilidade. Como que é isso aí dentro da padaria? Passei, eu só não fiz pão, Hum, ajudava ali, assim, como auxiliar, vamos dizer assim, né, porque hoje não, porque hoje já tem uma equipe grande, mas assim, quando a gente entregava no mercado, quando era só a gente, sempre ajudava, alguma coisinha ou outra, não era eu que preparava os produtos, mas sempre estava ali em volta da produção, ajudando com alguma coisa ou outra. Entrei na parte de empacotamento, né, de embalação, como eu disse, no escritório, na parte de contabilidade, ajudava ali também, no supermercado, nas entregas, na limpeza, em tudo. Negócio de família, onde precisa, você está ali, né, ajudando. Mas como era algo muito familiar nosso ali, a gente acabou todo mundo passando por tudo ali, né? sim. Tássia, o Brasil, eu sei que você é uma pessoa nova até, né? Nasceu em 86, mas mesmo assim, nós passamos por muitas crises econômicas. O Brasil está sempre passando por crises econômicas. Como é que vocês driblaram essas crises econômicas? Quais foram os momentos de tensão que vocês falaram assim, nossa, agora vai dar problema? Você lembra disso aí? De ter que inventar uma promoção e para conseguir passar por uma crise ou demitir funcionário, como que era? Olha, a gente sempre passa, né? Acho que toda empresa passa por altos e baixos e momentos bem difíceis, mas eu me lembro, assim, eu lembro mais como a minha mãe e meu irmão, que sempre estava mais à frente nessas decisões, né? Eu acompanhava eles, mas me lembro, sim, de ter que demitir funcionário muitas vezes, várias vezes, porque tinha que enxugar o quadro, de promoções, lembro de tudo, assim, infelizmente é uma coisa que acontece, né, com as empresas, sempre tem, mas a gente sempre comenta algo assim, que o importante é você perseverar, é a perseverança que faz a diferença, porque muitas empresas acabam não perseverando, né, quebra e a gente não, a gente passava as dificuldades, mas a gente entendia assim, isso é nosso ganha-pão, é o nosso ganha-pão, e a gente precisa dar a volta por cima e começar de novo. A gente não tinha opção, ou a gente começava de novo, né, e também o amor, você pega amor por aquilo, você vai olhar para trás e vai falar, poxa, tem quantos anos de a gente estar aqui, né, mas vou jogar tudo, começar outra coisa? Não, então, essas coisas acontecem mesmo, mas a gente sempre perseverou e a gente está aí até hoje. Com isso E, vem o crescimento. e vocês estão com quantos funcionários hoje em dia? Se você quiser falar. Bastante, 40 né? funcionários. Ali na 40. fábrica a gente tem 40. E é fácil
arrumar funcionário dessa área? Porque tem muitas áreas que a pessoa tem que ser muito especializada. Nessa você pode treinar, vocês treinam eles, ou você já contrata o cara que sabe, como que é? Olha, não é fácil, não. Não é fácil porque falta um pouco de comprometimento hoje em dia, né? É muito difícil você achar pessoas comprometidas, interessadas. Então, isso é o mais difícil, a parte mais difícil de crescer é isso, né? Arrumar uma equipe, um time que seja comprometido mesmo. Mas teve pessoas que a gente, por exemplo, assim, que começava na embalação, dali a pouco ele estava no forno, aprendendo forno, dali a pouco ele já estava aprendendo como auxiliar de padeiro. Então, isso aí, assim, a gente sempre deu oportunidade quando a gente via o interesse e quando a gente via que a pessoa tinha, né, habilidade para aquilo, né? Então, dava os treinamentos. Ali, o dia a dia, acabava aprendendo com outras pessoas, como também veio pessoas que já sabiam, já tinham a experiência de padeiro, né? Mas a gente nunca se importou também de formar esses profissionais. Mas a dificuldade maior era arrumar pessoas comprometidas mesmo, que tinha, é a dificuldade, né? De arrumar pessoas comprometidas, que têm interesse mesmo. Sim. Como eu conheço pessoalmente o seu irmão, o Samuel, eu sei que ele tem um amor muito grande pelo entorno ali, pelo bairro, e eu sei que ele ajuda muitas pessoas, assim, ele dá oportunidade para as pessoas trabalharem lá, né? Você acha difícil pegar uma pessoa que está precisando de uma oportunidade e dar o treinamento para ela e ela conseguir vencer na vida dentro da padaria? Não, difícil não é. Se a pessoa tem boa vontade, né? Se a pessoa tem interesse e boa vontade, é o que motiva, é o que. Porque não adianta nada, às vezes a pessoa tem uma formação, só que ela não é comprometida, ela não tem interesse, né? Não, agora, realmente, meu irmão deu muitas oportunidades para várias pessoas ali do bairro, de longe mesmo, que não tinha nada a ver com a profissão, mas ensinou, colocou. Às vezes a pessoa saiu e ele puxou de novo a pessoa depois de um tempo, pediu para voltar e ele abraçou de novo. Como teve outros casos de gente até que chegou a roubar a gente ali, saiu, depois voltou, porque ele abraçou de novo, deu oportunidade para a pessoa, depois a pessoa aprontou de novo, saiu, depois voltou de novo, e a gente sempre fala ainda que ele sempre, coração mole, acaba abrindo, assim, sabe, se abrindo para as pessoas, mesmo quando não deveria, né, assim, digamos que já deu oportunidade, mas ele ali de novo ele insiste na pessoa. Sim. E, Tássia, no ano passado começou a tal da pandemia do coronavírus, né? O que vocês sentiram na hora, assim, né? Primeiro que deu um baque em todo mundo, né? Deu um baque na gente, deu um baque em vocês, deu um baque no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas como que vocês pensaram em contornar esse desafio, continuar vendendo? O que vocês pensaram? Como é que foi passar pela pandemia para vocês? Olha, eu vou ser bem sincera, a gente, graças a Deus, a gente não sentiu a pandemia nesse aspecto financeiro e da empresa, porque a gente trabalha com alimento, né? Então, alimento a pessoa não vai deixar de comer, ela vai abrir mão de outras coisas, ainda mais a pessoa dentro de casa, o que ela mais faz é comer, né? Então, a gente comenta isso. E assim, até pelo contrário, como a gente estava começando com os produtos pré-assados, foi um gatilho, porque os nossos produtos, a pessoa termina de preparar em casa, essa linha pré-assada. Então, ela deixa ele armazenado no freezer até por 3 meses. E aí ela vai assando todos os dias o pão ali, em 5 minutinhos o pão está pronto. Então, como com a pandemia, que as pessoas não podiam sair de casa, para nós foi o momento que a gente conseguiu pôr o nosso produto, né, no mercado. Foi assim, conciliou, na verdade, não foi planejado. A gente começou no fim de janeiro, começo de fevereiro, a pandemia começou em março. Então, casou, né, a situação.
E o nosso produto veio muito a casar com isso, porque as pessoas compravam para não ter que sair de casa. Sim. Teve uma grande impulsão do delivery, né? Vocês entregam esses produtos, a pessoa não precisa ir lá buscar? Nós temos como a pessoa ir até a loja, né? Ela pode ir até a loja, ela pode pedir pelo delivery. Então, a gente entrega também, até porque, por conta da pandemia, a gente começou com o delivery, né? Porque tinha gente, pessoa de idade, que não saía de casa, a gente começou a atender por delivery, e acabou ficando, porque as pessoas se habituaram a pedir o pãozinho e receber em casa, nem precisa sair de casa. Nem para Sim. buscar e nem para comer o pão. E na sua vida pessoal, seu dia a dia, você acorda de manhã, eu sei que você está com... É um filho ou uma filhinha? É homem ou Filho, mulher? homem. Filho? Novinho, né? 60 dias. Então, Uhum. agora você deve estar mais em casa. Mas antes de nascer, como que é seu dia a dia? Você acorda de manhã, já vai para a padaria? Tem que chegar cedo, né? Como que é? Já, hoje eu cuido da loja, né? Eu fico ali na loja. Então, eu acordava de manhã, tomava café e ia para lá. Ali a gente atendia, cuida de tudo, faz a loja acontecer, né? Aí eu voltava para casa na hora do almoço, algumas vezes, nem sempre. Algumas vezes eu comia por lá mesmo, almoçava e voltava para lá de novo. Aí voltava para casa no fim da tarde, mas passava a maior parte do tempo ali. E você é casada, né? Claro. Mas como chama seu marido? Meu marido se chama Bruno e o meu Hum, filho se chama José. José. E como você conheceu seu marido? Como que foi Em que período? O, eu conheci meu marido em 2006. A gente se conheceu pela internet, na verdade. Nós somos da mesma igreja e eu fazia um curso da minha igreja aqui em Bauru. E ele morava em Portugal. Ele é um brasileiro, mas que foi morar em Portugal com a família. E ele vinha para Bauru para fazer esse curso, mesmo curso que eu. E o pessoal de lá, que me conhecia, né, que era de Bauru, mas que estava morando lá, passou meu contato para ele na época, para eu poder passar um pouco do curso, de como era. E a gente começou a conversar, eu motivando ele a vir a estudar aqui. Aí, isso foi em 2006, no meio do ano, mais ou menos. Quando foi em 2007, ele veio para Bauru estudar. E a gente já era muito amigo na internet, mas assim, a gente não namorava pela internet, não tinha nada, era só amigos mesmo, né? Aí passou um tempo aqui, pouco tempo, a gente começou a namorar, isso em 2007. Aí, quando foi ele acabou o curso era de 2 anos, quando foi em 2000, ele veio no meio do ano, né, de 2007. Em 2007, 2009, ele voltou para Portugal, ele foi embora. Acabou o curso, ele foi embora e eu fiquei aqui por um ano. Ele ficou um ano lá e eu fiquei um ano aqui. Sim. E aí passou um ano, eu fui para lá passear com o pessoal daqui, que tinha feito o curso, né? A gente foi fazer um trabalho lá. Mas a gente estava namorando à distância. E logo depois de um tempo ele voltou para o Brasil. Por mim, obviamente, né? Tanto que ele é goiano, mas ele nem voltou para Goiás, ele voltou para Bauru mesmo. E também porque ele queria estudar, queria voltar para o Brasil mesmo, né? Ele gostava de Portugal, mas ele tinha muita vontade de voltar para o Brasil, para estudar, para trabalhar. Ele trabalhava lá, mas a parte de estudo era um pouco mais complicado, porque lá você trabalhar, ou ele trabalhava ou ele estudava, não conseguia conciliar muito. Então, aí ele optou em vir embora para estudar. Os nossos planos era, ele volta, estuda, a gente casa e volta para lá. Mas casamos e ficamos, ele acabou criando raiz aqui em Bauru, com o trabalho e tudo, e estamos Sim. aqui. E ele não quis trabalhar na padaria? Ele tem outro ramo, né? O que que ele faz? Ele é engenheiro civil, ele trabalha numa Ah, construtora aqui em Bauru, e ele estudou aqui em Bauru mesmo, né? Ele fez faculdade aqui, e já começou a trabalhar aqui mesmo, já é formado e trabalha como engenheiro civil numa construtora aqui em Bauru mesmo.
Sim. Bauru e E o Adriano, Araraquara. em Araraquara também? Ele é coordenador da área dele, de Bauru e de Araraquara, porque uma empresa grande, assim, né, que atende várias cidades, tem várias cidades, aí ele atua aqui em Araraquara. Sim, e o seu outro irmão? Porque o Samuel, ele meio que é o dirigente, né, da fábrica, né? O Adriano faz o quê? O Adriano, ele trabalha numa uma empresa de telefonia, e nas horas que ele não está lá na empresa de telefonia, ele ajuda a gente lá na Sim, loja, ali na empresa, né? Mas ele trabalha faz muitos anos. Quando meu pai falou, logo meu pai faleceu, que a gente focou ali na empresa, que começou a parte da indústria. Um pouquinho antes de começar a indústria, ele foi trabalhar para fora, até para ajudar em casa, porque meu pai tinha acabado de falecer, né? Enquanto o sim. Samuel tocava ali a empresa, ele foi trabalhar, arrumou outro trabalho para poder ajudar ali a gente, mas acabou ficando, ele é muito comercial, né? Gostava muito dessa área, acabou ficando faz, acho que 20 anos que ele está nessa empresa de telefonia. Tá Se não certo. é 20, é quase 20, porque já vai fazer 20 anos que meu pai faleceu, se não é 20, é quase. E, Tássia, e vocês abriram há pouco tempo, né, essa nova área, né, da venda de congelados, que é a loja que vocês têm ali, que eu vi, ficou muito bonita, ficou uma decoração que combina muito bem, inclusive, com o prédio antigo. Achei muito legal. Falei já isso para Samuel. Mas como que foi esse impacto aí? Quem é que é o seu cliente dessa loja que vocês abriram agora? Assim, porque não é o pessoal ali da esquina ali, o pessoal, como que vocês atingiram a clientela? Olha, a parte dos congelados começou mais ou menos assim. O Samuel começou a desenvolver um produto, fazer uns testes, né, de um produto, e fazia os pacotinhos ali, poucos pãezinhos, assim, como ele fazia os testes, ele fazia uns pãezinhos, aí dava para ti, um pacotinho, experimenta esse pão aqui, você faz no forno, termina de assar, aí dava para tia, dava para os amigos, dava para um vizinho, para outro, e a aceitação foi muito rápida e muito grande, assim, as pessoas ficaram apaixonadas pelo produto, Certo. principalmente pela qualidade e pela praticidade do produto, né? Que a pessoa, poxa, ela coloca o pão no forno ali, em 5 minutos ela come o pão quente, como se ela estivesse comprando na padaria. E eu comentei com ele assim, um dia cheguei para ele e falei para ele, posso revender esses pãezinhos seu para o pessoal lá da igreja, para uns amigos? Ele, né, falou, pode. Ele falou, pega umas encomendas aí, eu faço. E aí eu comecei. Primeiro eu dei uns pacotinhos para alguns amigos, algumas pessoas próximas, e o pessoal começou a pedir, e ele começou a produzir esses pães, né? Sempre um pouquinho. Aí a gente começou a ver que era algo que o pessoal estava gostando muito, que era algo inovador, assim, porque algo diferente, né? E, e eu comecei a tinha um pessoal da igreja, uns amigos que moravam em condomínio e tal, e eu levava, entregava, sempre assim, sempre um pouquinho. O intuito não era ganhar dinheiro, o intuito era ver onde que aquilo podia dar, sabe? Que o pessoal... E a aceitação foi muito boa. Aí começou a vender, a gente ficou surpreso. Aí ele já estava pensando em outro produto, aí ele foi estudando, testando, porque para desenvolver um produto desse não é de um dia para o outro, não é vou lá e eu desenvolvo, vocês são meses para desenvolver um produto, né, de teste. Aí ele foi trabalhando em cima de um outro pão, trabalhou, e nisso eu fui vendendo, um pãozinho simples, num pacotinho. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a ir em feiras de condomínio. Os condomínios tinham feiras, e eu falei, como que eu faço para participar das feiras? Aí a gente levava um tabuleiro, levava air fry para poder fazer ali para o cliente ver, levava um pouquinho de pão no isopor e fui
mostrando, vendendo, o pessoal foi conhecendo, e um foi falando para o outro, de repente o negócio, a gente falou assim, epa, né, uma coisa que vale a pena. Aí, nisso, meu irmão desenvolvendo mais produtos, e cada dia a gente tinha um produto diferente para oferecer para o cliente. E foi, assim foi. Isso aí foi em 2019. 2019 inteiro foi assim. Só nas feiras, para os amigos. Aí comecei a postar no Facebook, ó, se quem quiser encomenda desse pão, tal, né, para os amigos ali, para os mais chegados. E aí foi, o negócio foi indo, foi indo. Aí a gente decidiu desenvolver a embalagem. Vamos desenvolver uma embalagem porque já contém o modo de preparo para o cliente, assim o cliente já sabe como é que faz. Porque a gente sempre fazia os folhetinhos para entregar com o modo de preparo. E foi indo, foi indo. Aí surgiu a ideia da loja. A gente ficou com várias ideias, na verdade, né? Como que a gente poderia trabalhar. Mas aí decidimos a loja, porque o Samuel já estava mexendo ali na frente, porque ali onde é a loja era a antiga padaria nossa mesmo. Então, ele começou a mexer ali, ele estava mexendo. Ele tinha intenção de mexer, mas não sabia para que ia ser. Não era ele não estava mexendo para a loja. Aconteceu, né? E aí a gente decidiu, os clientes começaram a pegar encomenda, retirar lá, eu entregava, eu ia retirar lá. Aí saiu as embalagens, até que um dia a gente falou assim, vamos abrir a loja? Só que, como não estava pronto o espaço, a gente abriu do jeito que deu ali, assim, simples, de uma maneira simples, para os clientes poderem retirar ali, porque muita gente passava por ali. E ali a gente abriu, começou a atender, começou a crescer, e entrou a pandemia. E aí a gente começou a divulgar nas redes sociais. Foi muito boca a boca, muito muito condomínio, porque aí o que eu fazia? Além de eu ir nas feiras, eu pegava encomenda. Eu tinha no WhatsApp, aí eu mandava uma vez por semana, olha, hoje eu vou fazer entrega em tal condomínio. Quem vai querer produto? As pessoas faziam as encomendas, dava o dia, eu punha os pães na caixa térmica e ia lá e entregava cliente a cliente os pães. Então, depois os clientes passaram a buscar ali, ou pedindo delivery, aí quando entrou a pandemia, a gente falou assim, bom, vamos colocar então um entregador, né? E aí a coisa foi acontecendo, assim, na hora que você vê, Deus vai abrindo as portas, vai mostrando o caminho ali, e foi dando certo, graças a Deus, mas assim, nesse aspecto a pandemia acabou favorecendo a gente. Sim, por causa do delivery, né? E por causa E da é, entrega. E aí que capitalizou o comércio, foi muito em cima da entrega e de gente buscar, né? E propaganda? Como que vocês trabalham a propaganda, a venda da imagem da sua marca? Como que é? Olha, Vocês... hoje, ah, pode falar, pode falar. não, é porque, assim, os comércios mais tradicionais tinha que ser no jornal, né? Outdoor, mandar, às vezes, na televisão, na rádio. E hoje em dia, como é que é para vocês? A gente trabalha com redes sociais. A gente trabalha forte com Facebook e Instagram. E também o WhatsApp, né? Porque o pessoal entra em contato, depois a gente acaba fazendo as propagandas, as divulgações pelo WhatsApp. Mas ficou bem direcionado mesmo, principalmente Instagram e Facebook, é onde a gente trabalha a nossa propaganda ali. E é onde vem muita gente que viu no Facebook, que vem conhecer. E, claro, boca a boca, que a melhor propaganda é o boca a boca, né? Mas hoje a nossa Mas propaganda maior é isso. dos dois, da loja e da fábrica? Na verdade, o Instagram, quando eu montei o Instagram, eu queria divulgar mesmo a fábrica, né? Assim, o que a gente fazia. Na verdade, não tinha nem a loja, quando a gente acabou montando o Instagram, não tinha nem a loja. Eu só queria mostrar um pouco daquilo, da nossa família, das experiências nossas, dos nossos produtos, tal, mesmo que a gente só trabalhasse com supermercado, mas eu postava essas fotos, a gente postava essas fotos para mostrar um pouquinho do nosso trabalho ali, né, do nosso dia a dia. E aí, começando com a loja, a gente engatou, aproveitou a rede social e já engatou e já continuou postando e trabalhando
forte nas redes sociais mesmo. Que hoje em dia é um meio de comunicação mais, né? O pessoal está mais antenado aí. Então vocês não precisam nem ter assim uma agência de propaganda para vocês, nada disso. Vocês mesmos que fazem tudo? Olha, nós temos uma agência de publicidade e propaganda, que é até de um primo nosso, tá? Primo mesmo. Ele que desenvolveu a nossa marca, nossa logo, ele que cuida dessa parte de outdoor nosso, ele cuida muito disso. Agora, as redes sociais, é a gente que cuida mesmo. As redes sociais, imagens, fotos, assim, no dia a dia, impulsionamento é a gente. Agora, ele cuida dessa parte, né, às vezes precisa de um cartão de visita, de toda a parte visual, é ele que trabalha. Dependendo do que a gente vai fazer, um banner, essas coisas mais, é ele. A gente só cuida da parte digital mesmo ali. Outdoor, assim, vocês nunca fizeram outdoor na cidade? Ah, A gente tem um atrás na verdade não é outdoor, né? Mas acaba sendo, atrás da fábrica, a gente acabou colocando um bem grandão, que tem visibilidade ah, pelo viaduto ali, mas sim. espalhado na cidade ainda não, a gente não colocou ainda. Só aquele lá Tá. mesmo. Que acaba dando visibilidade para quem vem lá da sentido Castelo, né, e Duque, acaba vendo bem ali. Mas só Certo. aquele. Tássia, e para o futuro? Vocês têm planos para o futuro no sentido de ampliar, de abrir em outra cidade, de começar a vender para outros estados, né? Porque vocês já vendem para outras cidades, né? Vocês não vendem? Já. Vende até para São Paulo, né? A gente vende, a linha de supermercado a gente vende para fora de Bauru, né? Tem os supermercados de Sorocaba, Botucatu, tem várias cidades espalhadas aí. Mas a gente tem plano, sim, com a linha dos pré-assados, né? Deixa eu só acender a luz aqui, peraí. Desculpa. Com a linha dos pré-assados, a gente tem planos de expandir, de ter várias lojas, né, dessa linha pré-assada. Tanto que agora nós já temos a primeira loja, que fica em Marília, fora nossa, tem uma loja em Marília, que a gente vende todos os nossos produtos, na verdade. Ele é focado nos produtos pré-assados, mas aí tem a linha, que é a linha que a gente entrega para supermercado, a gente também trabalha na loja, porém, na nossa loja, ele é congelado, que a pessoa consegue manter, a durabilidade é maior, deixa no freezer por até 3 meses, e aí ela tira. A linha do supermercado é só deixar descongelar, e a linha dos pré-assados ela precisa terminar de assar. Mas então a loja da fábrica ali, a gente vende todos os nossos produtos, basicamente. Só alguns pães de hambúrgueres que são em vários tamanhos diferentes, que é direcionado para a lanchonete, o nosso mix é um pouco mais enxuto, né? Mas a gente vende tudo. E agora a gente expandiu, montou uma loja em Marília, com um parceiro nosso, e estamos com um plano, sim, está saindo aí um projeto novo, que vai ter várias lojas nossas espalhadas aí pelo estado de São Paulo, e se Deus quiser, no Brasil, né? Vamos Que aos bom, poucos, um passinho de cada vez. que legal. Ana, quer fazer alguma pergunta, Ana? Quero sim te parabenizar aí pelo filho, te perguntar como é que está sendo a maternidade agora na pandemia, né? Porque mudou tudo. Eu quero entender qual que é a sua visão, ser mãe, cuidar de uma criança na pandemia, que é um período tão difícil, porque a gente não pode sair, a gente pode levar filho para passear. Como é que está sendo para você? Para o seu Olha, marido, né? oi? Não Para entendi o você último. e para o seu esposo. Olha, a maternidade foi a melhor coisa da minha vida. É algo assim surreal você ser mãe. Você só entende depois que nasce o seu filho. É maravilhoso. Não tem como explicar como foi algo transformador ser mãe. E realmente na pandemia é chato porque você não pode receber visita, né?
Eu tenho um nenê que não tem imunidade nenhuma, não tem vacina, eu não posso pegar, porque não posso passar para ele. Então, isso é muito chato, acaba sendo muito chato, porque muitas pessoas da família não conheceram, muitos amigos ainda não conheceram, porque as pessoas acabam tendo que trabalhar, ter sua vida, né? Então, você acaba tendo que ficar quietinho em casa. Tem um lado bom? Tem, porque você curte, eu tô curtindo ele, não tô saindo, tô em casa 100% com ele, né? Mas tem um lado ruim, que é você não poder compartilhar com pessoas que você gostaria de compartilhar esse momento mágico, né, na nossa vida. Sim, que legal. Sim, muito importante isso, né? Tá curtindo. Você fala bastante dessa questão da família, né? Que eu acho que é muito importante. Você também fala bastante da questão da igreja. Parece que ela teve um papel muito importante. Você conheceu seu marido, seu esposo, né? Por lá. Como é que começou a sua relação? Qual que é a sua igreja? Eu sou da comunicação e missão cristã, aqui de Bauru. A minha tia e minhas primas frequentavam lá, e eu não, porque eu era criança, acabava. E eu ia de vez em quando eu dormia na casa da minha tia, estava lá, eu acabava indo. Gostava muito, porém não frequentava, não tinha o hábito de ir sempre, porque não tinha como, questão de carona, de ir, era um pouco longe da minha casa na época. Mas quando o meu pai veio a falecer, meu pai faleceu num carnaval, bem no carnaval, na sexta-feira de carnaval. Estava começando um retiro lá da igreja. E depois que do velório tudo, minha tia acabou me levando para lá, para me tirar um pouco do ambiente, né, daquele ambiente ruim. E eu já conhecia várias pessoas que dali, porque como eu estava sempre com as minhas primas, ela estava sempre com o pessoal da igreja, então eu já conhecia muita gente ali. Mas ali naquele momento eu acabei entendendo, enxergando que ali era meu lugar. Eles foram muito importantes na minha vida, nessa fase difícil de perda, eles me acolheram, me abraçaram mesmo ali, e eles tiveram um papel muito importante, pessoas até chegadas, até alguns parentes, vamos dizer assim, né? Talvez não ter o amor e o cuidado que eles tiveram comigo ali, comigo e com a minha família, mesmo eu não fazendo parte daquilo. E eu pensei, puxa, eu quero isso para minha vida, eu preciso disso para minha vida, né? Mas fez diferença na minha vida. E isso foi em 2001. E dali para cá eu nunca mais saí dali. Ali é minha casa, é ali onde eu tenho os meus amigos, a gente fala amigos mais chegados que irmãos, né? Porque é ali pessoal que a gente pode contar. É uma família, é uma família. É minha segunda família ali, que a gente está sempre junto também. Aí você vai tendo seus amigos que também já casa, que são amigos do seu esposo, e ali já tem os filhos que vão crescendo junto. Eu já tenho meu filho, as minhas amigas já estão tendo os filhos dela. Então, isso é é muito bom e é muito rico, assim, sabe? É algo que vale muito a pena. Muito bom. E seus irmãos também, né? Pelo menos o Samuel, ele também frequenta a igreja, a mesma que você? Não, meu irmão e minha mãe são de outra igreja. Ah, E eles são de outra. Mas também ali também eles foram para lá. Minha mãe frequentou lá antes do meu pai falecer, até um pouco antes ela já ia. E aí meu irmão, depois que meu pai faleceu também, ele passou a frequentar e está firme até hoje lá. Casou com uma moça de lá também, está firme lá. legal. Tássia, assim, a gente já falou de quase tudo, né? De toda a história da panificadora, da religião. E quando você não está pensando nem na fábrica, é difícil não. Agora você acabou de ter um filho, né? Mas antes disso, o que que você gosta de fazer sem ser trabalhar? Eu gosto muito de viajar. Hum, Gosto de passear, de estar com os amigos, assim. Então, quando eu não estava trabalhando, sempre estava programando uma viagem, um passeio, nem que se fosse aqui em volta de Bauru, mas para ter um dia diferente.
e sempre com os amigos, assim, é como eu disse, estou sempre com os meus irmãos, sempre, todo final de semana, a gente trabalha junto, chega de final de semana, a gente está junto. Então, é sempre programas com eles, sair para comer alguma coisa, ou viajar, ou conhecer uma cidadezinha aqui perto, ou ir almoçar numa cidadezinha aqui nova que a gente ficou sabendo, ou viagens mais longas mesmo, mas eu gosto muito de viajar. Legal. Viu, Tássia? A gente está chegando ao final da entrevista. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Porque tem coisas que a gente não sabe, né, para perguntar, que a gente não perguntou, que você queria falar sobre a história desde o seu bisavô até agora, que a gente não perguntou? Olha, eu acho que falei tudo, viu? Falei tudo. Pode Tem falar. gente, tem gente que gosta de falar assim sobre o espírito do negócio, né? Alguma lição de vida, o que que você aprendeu com a sua vida inteira fazendo pães, assim? Tipo uma mensagem final, você gostaria de falar? Ou já está tudo incluído? Olha, eu acho assim que a gente tem que ter amor àquilo que a gente faz, né? Eu acho que a família é o nosso bem mais precioso. Primeira coisa, eu acho que a família, você manter o vínculo, você tá bem com a sua família, com os seus irmãos, com sua mãe, é a melhor coisa do mundo, porque é o que são os verdadeiros valores, né? E você poder estar junto no trabalho também, isso é muito precioso, isso é raro até. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, por ter crescido assim. A gente cresceu junto, passou a dificuldade, a perda do nosso pai foi muito difícil para nós, né? Mas a gente estava sempre ali, sempre junto, e a gente entende que as dificuldades vêm para todos mesmo. E o importante, a gente, é como eu disse, é permanecer, né? Prevalecer, permanecer ali, não desistir, dar a volta por cima, porque vai acontecer, vai ter momentos difíceis, vai acontecer de você cair, né, na empresa, no trabalho ali, vai ter dificuldade, mas o importante é permanecer, é lutar, perseverar, não desistir nunca, né? Não desistir e não deixar de lado os valores, porque crescer é bom, ganhar dinheiro é bom, mas a família é mais importante, é mais precioso. Não adianta nada você ganhar mundo, chegar em lugares altos, mas não ter sua família perto, não poder dividir isso com outras pessoas, eu acho que isso não vale de nada, né? Então, eu queria dizer isso, que para mim eu agradeço muito a Deus que, por mais difícil que foi, a nossa família enxerga muito Deus conduzindo a gente em tudo. Com a perda do nosso pai, para onde foi, aquela amiga que indicou a gente, então tudo a gente vê a mão de Deus conduzindo a gente, nos levando, nos direcionando para onde a gente está hoje. Mas foi fruto de muito trabalho, muito sofrimento ali, e muita perseverança, né? Então, isso que eu queria deixar, minha experiência aqui. Eu queria só completar algo, porque eu acho que é muito legal, eu esqueci de falar isso, da nossa história, Hum, que, voltando um pouquinho, desculpa voltar, mas eu acho que não? é interessante isso. Em 1988, a nossa padaria, que meu pai era vivo ainda, pegou fogo. Você até viu as fotos, né? E A a padaria foto? pegou. Eu vi. Então, isso aí também foi um grande recomeço nosso. Meu pai era vivo, foi dia 7 de setembro de 88. A Sim. padaria pegou fogo. Teve um problema no forno e eles tiveram que começar totalmente do zero de novo. Então, eu gosto muito de contar essa história porque, para muitas pessoas, a gente tinha tudo para parar ali, porque a gente perdeu tudo, né? No caso, eu tinha 2 anos de idade, mas eles perderam tudo, tudo. Teve que começar de novo. Então, eu gosto muito de falar isso aí, porque as pessoas sempre perguntam E e foi foi essa, algo. né? Foi essa. A Foi. gente já estava ali já. Yes. É. Até lá na loja, se você for lá, a gente colocou todas essas fotos que você comentou, tá lá na parede da loja, contando um pouquinho da história. E tem a foto da padaria pegando fogo ali também.
Olha, Ah lá. isso tem a ver com tudo que você falou, da perseverança, do recomeço, né? Muito legal. Então, eu gostaria de agradecer a você,